Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Flamengo quebra escrita em Caxias do Sul e Arrascaeta vive sua fase mais goleadora. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar da vitória do Flamengo sobre o Juventude em Caxias do Sul, quebrando uma escrita incômoda, e também da fase artilheira de George André Arrascaeta, igualou a sua temporada mais goleadora. Antes você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também no primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, aplicativo que você tem totalmente de graça no seu celular. Tô gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira para falar da vitória do Flamengo sobre o Juventude no domingo, vitória que deu ao Flamengo de novo uma certa vantagem em relação ao Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Ambos venceram na rodada, né? O Palmeiras goleou o Internacional por 4-1 no sábado, e no domingo o Flamengo venceu o Juventude por 2-0 em Caxias do Sul. Com isso, o Flamengo segue 4 pontos à frente do Palmeiras na tabela do campeonato, considerando que o Palmeiras tem um jogo a menos. Então, se o Palmeiras vencer esse jogo a menos, essa diferença pode ser realisticamente de 1 ponto. A vitória do Flamengo foi uma vitória que é uma vitória marcante, porque é a primeira vitória do Flamengo contra o Juventude no Alfredo Jaconi, no mando do Juventude, desde 1997. O Flamengo não havia vencido o Juventude em Caxias do Sul neste século. A última vez que o Flamengo tinha vencido no Jaconi tinha sido em 1997, uma vitória por 1-0, um gol contra, inclusive, marcado por um jogador do Juventude. De lá para cá, alguns empates, muitas vitórias do Juventude, e o Flamengo conseguiu quebrar essa escrita ontem. E o fez de uma maneira muito característica, né? Um time muito seguro, um time que praticamente não sofreu ameaça contra o seu gol. A maior chance de gol do Juventude foi numa bola cruzada da esquerda, que tem um cabeceio para o meio da área. O Rossi faz uma defesa monumental depois de um desvio, mas esse lance já estava emparado por impedimento, né? Então ele não valeria. No mais, o Flamengo mostrando muito o que tem sido nessa temporada, um Flamengo que sofreu pouco do meio para trás, praticamente o Juventude não teve nenhuma chance clara de gol, mas um Flamengo também que tinha posse de bola, uma posse de bola muito alta, mas que não conseguia converter essa posse de bola em grande chance. Se você olha as estatísticas que eu peguei aqui no Flash Score, um Flamengo com 74% de posse de bola, mas convertida em apenas 13 finalizações. Dessas 13 finalizações, apenas 4 no alvo, e na avaliação do Flash Score, apenas 2 chances claras de gol. O Flamengo foi ter a sua primeira oportunidade, sua primeira finalização aos 22 minutos, depois de uma jogada construída pela esquerda, nessa aproximação de Arrascaeta com o Samuel Lino, e o Samuel Lino foi acionado pelo Arrascaeta na área. Ele poderia ter chutado de direita na chapada, quis trazer para o pé esquerdo, quando bateu sem ângulo, e no mais era um Flamengo muito pobre ofensivamente, no sentido de criar chance, quando aos 32 minutos, depois de uma bela jogada construída também pelo lado esquerdo, o Flamengo atacou muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito, o Samuel Lino saiu da área, ao sair da área puxou a marcação, deu um tapa para a infiltração do Saul, o Saul cruzou e o Arrascaeta fez o gol de cabeça aos 32 minutos do primeiro tempo, um gol que traduzia em vantagem no placar a superioridade de volume de jogo do Flamengo, mas também foi basicamente isso. O Flamengo não criou muito mais no primeiro tempo. No primeiro tempo foi uma finalização apenas do Flamengo no gol do Juventude e saiu o gol do Arrascaeta. No segundo tempo o jogo parecia que ficaria perigoso, como ficou, por exemplo, no empate contra o Ceará, que o Flamengo saiu na frente e no segundo tempo baixou muito o ritmo, tomou um empate.
Como ficou também no jogo contra o Grêmio, né, que o Flamengo no segundo tempo fez 1-0 com o próprio Arrascaeta e depois acabou talvez na única chance que o Grêmio, na única jogada que o Grêmio conseguiu ter da intermediária do Flamengo, conseguiu gerar o pênalti e que saiu o gol de empate. Então o jogo ficou com essa pegada um pouco perigosa, o Juventude tentando forçar o jogo no Nenê, o Nenê, logicamente ainda aos 44 anos, dando gás ali no jogo, mas com a sua limitação. Depois o Carpini fez substituições, botou o Matheus Babi para ser uma espécie de um cara para prender essa bola, para esperar o time chegar, para gerar problemas. E aí o jogo ficou muito amarrado, né? Ficou um jogo muito... um jogo de poucas chances dos dois lados, o Flamengo sem conseguir criar muito, o Juventude sem levar perigo, mas um típico jogo que acaba sendo um risco, porque pode sobrar uma bola, pode gerar um pênalti como foi contra o Grêmio, ou pode ser uma bola, um cruzamento longo em que a zaga falha, mas o Flamengo controlando ali a partida e matou o jogo aos 42 do segundo tempo, depois de uma falta ensaiada cobrada da esquerda, um cruzamento longo do Carrascal e o Emerson Royal entrando no segundo pau, com liberdade acabou tocando de cabeça para fazer 2-0. Uma vitória muito importante do Flamengo, uma vitória que de novo traz as questões do Flamengo ser um pouco mais contundente, ainda mais considerando o que o Flamengo vai ter de desafio, né? Nesta semana, quinta-feira, joga contra o Estudiantes de La Plata, no Maracanã, precisando levar uma vantagem para a Argentina, porque senão pode passar aperto. E também, depois, a sequência dos jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem uma sequência dura pela frente, né? Enfrenta o Vasco, no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, aí depois tem Estudiantes de novo na volta da Argentina e depois tem Corinthians fora de casa, antes de receber o Cruzeiro, no que pode ser um confronto direto ali pela ponta do campeonato. Então são 3 jogos bem difíceis do Flamengo no Brasileiro, além intercalados por esses 2 aí dentro da Libertadores contra o Estudiantes, que é um time difícil de se jogar, um time chato demais. E aí nesse jogo tem uma outra questão, que é o Arrascaeta igualar a sua temporada mais artilheira. O Arrascaeta chegou a 18 gols, com o belo gol de cabeça que marcou contra o Juventude. Chegou a 18 gols na temporada e ele iguala a maior temporada goleadora da carreira dele, que é a temporada de 2019. Em 2019, o Arrascaeta marcou 18 gols naquele time comandado pelo Jorge Jesus e com o gol marcado contra o Juventude, ele também chegou a 18 gols pelo Flamengo na temporada. São 13 gols no Campeonato Brasileiro. A Arrascaeta briga aí pela artilharia com o Caio Jorge. Caio Jorge tem 15, a Arrascaeta tem 13. Além de 2 gols no Campeonato Carioca, 2 gols na Libertadores e 1 gol na Copa do Mundo de Clubes. Então, a Arrascaeta chegou a 18 gols na temporada, igualando lá o time de Jorge Jesus, com um detalhe, como está nessa matéria aqui do Jornal O Globo, com 9 jogos a menos. Na temporada de 2019, o Arrascaeta fez 18 gols em 52 partidas. Nesta temporada, ele já fez 18 gols em 43 jogos. Além desses 18 gols, tem também 13 assistências, que dá um total de participação de 31 participações em gols. 18 gols, 13 assistências. É evidente que o Felipe Luiz tem dado uma liberdade tamanha ao Arrascaeta que está tirando aí uma versão mais goleadora do Arrascaeta, né? O Arrascaeta jogando com muita liberdade, trabalhando ali como um segundo atacante ao lado do Pedro, né? Normalmente ao lado do Pedro, trabalhando como um segundo atacante, mas com liberdade. E desde a chegada do Samuel Lino, o Arrascaeta tem muito caído pelo lado esquerdo para ficar próximo do Samuel Lino e ali gerar muitas jogadas, gerar muitas oportunidades. O Lino e o Arrascaeta juntos é uma combinação muito explosiva, né? Porque você tem
a capacidade do Arrascaeta dar um passe nas costas da zaga, pensar uma jogada, trabalhar um passe mais elaborado, além e a contundência do Lino, do 1 contra 1 do Lino, de ou fazer a jogada ou atrair a marcação e depois balançar o sistema defensivo para o Arrascaeta aparecer na área, como foi o gol contra o Juventude. É uma versão muito boa do Arrascaeta, que vive uma sequência de participações em gol excelente. O Flash Score preparou essa arte aqui, ó. É o 6º jogo seguido, contando aí o jogo com a seleção uruguaia, né? O jogo contra o Peru com a seleção uruguaia. 6º jogo seguido que o Arrascaeta participa em gol. Contra o Inter no Brasileiro ele deu 2 assistências, contra o Inter na Libertadores ele fez um gol, outro jogo que ele aparece pisando na área. Contra o Vitória, 1 gol e 2 assistências. Contra o Grêmio, ele fez o gol do Flamengo no jogo. Contra o Peru, jogando pela seleção uruguaia, ele fez um gol. E ontem, contra o Juventude, ele fez um gol. É uma fase fantástica de um Arrascaeta que, no ano passado, tomou a decisão certa, não dele, né, do todo o departamento médico do Flamengo, de fazer a operação dele logo depois do título da Copa do Brasil. Ele perdeu algumas partidas no início desta temporada, mas é um Arrascaeta que tem conseguido estar saudável para jogar e estar em campo, e em campo tem conseguido fazer essa temporada mais goleadora da vida dele. É um jogador excelente, para mim tá na briga aí para ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, e com isso quem tem se beneficiado é o Flamengo. O Arrascaeta tem sido não só o maestro, não só o organizador do time, mas também o goleador do time. E tem um ponto muito grande disso aí, um trunfo muito grande, que é a presença, o trabalho do Filipe Luís, né? O Filipe Luís tem trabalhado muito bem com essa liberdade, com essa condição do Arrascaeta estar onde a jogada se desenha para ele estar. Então é o jogador com mais liberdade e um jogador que pode estar construindo e finalizando a jogada, e o Flamengo tem se beneficiado disso. Vamos ver o que vai acontecer. Tem aí o jogo contra o Estudiantes, que é um jogo que vai exigir muito do Flamengo, e depois, como eu disse, uma sequência dura no Campeonato Brasileiro de Vasco, Corinthians e Cruzeiro. Uma sequência bem complicada nesse Campeonato Brasileiro. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado. Baixa o app do Flash Score totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.